para funcionar. Então, é uma matemática que, para qualquer lugar que eu olho, ela é dolorida, né? Desculpa, pastor, ter feito essa inserção na tua conversa, muito bom. Mas eu acho que é um olhar que a gente precisa trazer aqui, né? Com certeza, Sevilha, isso que você colocou é tão importante que esta é uma coisa que, inclusive, a gente é que você levantou tantos pontos relevantes e importantes, mas, enfim, eu queria pegar um aqui que você colocou, que é exatamente isso, que você apontou. O jovem que está ingressando no mercado de trabalho hoje, né, Sevilha, a gente vê cada vez mais resistência, não resistência, deixa eu colocar uma outra palavra aqui melhor. O jovem já não está muito mais interessado no 13º, no fundo de garantia, na hora extra da CLT. Aliás, ele pensa a relação de trabalho de uma forma diferente, né, pastor? Isso. Ele pensa, exatamente, ele pensa a relação de trabalho da seguinte maneira. Primeiro, por que trabalho com um vínculo de emprego? Eu quero ter o trabalho com autonomia. Por quê? Porque isso está profundamente relacionado ao momento que o jovem vive. Qual que é o momento que o jovem vive, do ponto de vista da referência que ele tem da própria vida? Momento de liberdade. E liberdade para tudo. Por que eu vou ficar preso no emprego? Com uma carteira de trabalho na mão? Para eu ficar vinculado, inclusive, lá? Não. Eu quero ter um trabalho livre. Eu quero ter um trabalho fora do vínculo de emprego. Aliás, não quero mais o modelo dos meus pais, dos meus avós, que ficavam lá presos com o patrão. Eu odeio isso. Vocês não estão... Fala a verdade. Quem está assistindo a gente? Isso não faz sentido para vocês? E como é que e aí, Sevilha, isso que você colocou, como é que você vai fechar essa conta? O pior dos mundos, inclusive, se o sujeito está dizendo que nem trabalho com vínculo de emprego ele quer, porque como é que ele vai contribuir? Como é que você vai imaginar que vai convencer um jovem? Então tá bom, então você contribua para a Previdência, por favor. Imagine, ele não pensa nisso. Aliás, essa é uma outra característica do momento emocional psíquico que o jovem vive, né? Ele não pensa na aposentadoria porque ele não acha que ele vai ficar velho. E o jovem também acha que nunca vai morrer. Então, para que vai precisar de previdência social, né? Isso é inerente ao jovem. Então, vejam, tudo isso que o Sevilha colocou, essas variáveis todas, mostram o quão importante, aliás, é esse assunto, o quão difícil que é esse assunto, e como é que nós vamos solucionar esse problema? Como é que essa conta vai fechar? Como o Sevilha colocou aqui, bem, todos os países do mundo enfrentam esse dilema, só que o Brasil, vocês viram, em 20 anos a gente dobrou o número de idosos, a gente está em processo aceleradíssimo de envelhecimento da nossa população. O governo não consegue ficar fazendo reforma da Previdência à torta à direita toda hora. Aliás, a reforma da Previdência, a questão previdenciária é um outro componente que nós não colocamos aqui, né, Sevilha, mas a gente já discutiu com você, a questão política. Pense bem, quem é que na hora que está na iminência de se aposentar vai querer ouvir isso? Não, sabe aqui, que é para fechar essa conta você precisa trabalhar mais. Não quero. Aí você tem... Quem já contribuiu há muitos anos, né? Quem já está... Eu, por exemplo, eu contribuo para a Previdência Social, pastor, há 30 anos já. Né? Ainda, dada a reforma previdenciária, ainda vou precisar contribuir por mais um tanto aí para eu poder me aposentar e tudo mais. Mas se alguém virar agora para mim e disser, você vai ter que contribuir mais tempo ainda, eu sou um dos que vai dizer, mas que absurdo, eu paguei a vida inteira, agora vou ter que continuar pagando. Exatamente isso. É uma coisa muito complexa essa, né? Porque parece maldade do governo, por exemplo, né? E aí você fica com essa situação, né? Então, o governo agora está querendo tirar alguma vantagem, então, mas não é uma matemática que simplesmente não fecha. Não estou tomando partido de defender governo A ou governo B, não é nada disso, não. Aliás, não é uma questão governamental, é uma questão de Estado. O Estado brasileiro precisa dar conta desse desafio. É isso aí. E outro modelo que é... Política de Estado, né? Política de Estado. Né? Política de Estado. Aliás, é uma das dificuldades, vou falar uma coisa que nem devia falar num espaço como esse, mas vou falar, depois vocês façam de conta que não ouviram, né? Uma das dificuldades é isso, é que a gente tem os olhares dos nossos políticos estão muito no governo e não no Estado. Eles querem olhar o que o governo deles vai fazer e não o que o Estado brasileiro vai fazer, e aí a gente sofre de todas essas dificuldades. E um impacto terrível que isso tem, sobre o qual todos nós reclamamos, né, de alguma maneira, e tem uma ilusão envolvida nisso, que é assim, mas é muito simples, aumenta a contribuição da Previdência Social das empresas, faz as empresas pagarem mais. Essa é uma matemática simples de ser resolvida, né? Mas não é verdade, porque eu não sei se todos têm essa visão clara, né? Às vezes nem tudo é tão claro no nosso olhar.
as empresas, elas não têm uma máquina de fazer dinheiro para pagar a Previdência Social. Se elas precisam pagar mais a Previdência Social, se aumenta a cota de contribuição das empresas, elas só têm um caminho, é colocar isso no preço dos produtos que elas vendem, ou dos serviços que elas vendem. E esse preço acaba caindo na sua costa, né? Então, nas suas costas, você, eu, Pastore, quando formos ao mercado comprar qualquer coisa, o preço vai ter que aumentar para poder dar conta da aposentadoria. Então, há um impacto gigante em relação a isso. Nem é o tema central, pelo que eu entendo aqui da conversa do Pastore, mas é um tema importante para estar no fundo, para todo mundo entender claramente qual é a relevância disso. Certamente, hoje eu apostaria sim, Pastore, essa conta vai ser paga dividindo um pouquinho para cada um. Então, a minha opinião é, o governo, o Tesouro Nacional vai ter que cobrir um pouco desse rombo, as empresas vão ter que arcar um pouco esse rombo, os trabalhadores vão, em algum momento, ter que pagar um pouco mais de previdência, e além de pagar um pouco mais de previdência, os trabalhadores vão ter que trabalhar por mais anos, e daí vem a questão. Se o trabalhador com mais idade, o trabalhador mais longevo, precisar trabalhar mais tempo, o que eles vão fazer? Quem é que vai oferecer esses empregos? Que qualificação e que contribuição eles vão trazer para o mercado de trabalho? Por isso que vocês estão vendo, por isso que eu e o Sevilha, a gente escolheu esse tema, né, Sevilha? Porque ele é absolutamente complexo, intrincado, mas extremamente desafiador, né? Sob o ponto de vista contábil, jurídico, do custo, do fluxo de caixa das empresas, enfim. Eu garanto aqui, nós garantimos aqui, eu e o Sevilha, que daria para a gente fazer, depois pode pensar em Sevilha, fazer uma outra nova rodada, porque vocês viram só essa paradinha que a gente deu aqui, quantas coisas, quanto que nós falamos aqui, e quantas indagações importantes que deverão ser respondidas. Mas a gente pode voltar nesse assunto mais lá na frente, quem sabe a gente faz uma outra rodada aqui desse tema.